Quando alguém pega uma Bíblia na mão e diz, vamos abrir a palavra de Deus, isso é um absurdo sem tamanho. Espírito significa vento, sopro. Jesus disse que Deus é espírito, então as palavras que saem da boca de Deus são espírito. Jesus disse também que suas palavras são espírito. Na verdade, o próprio Jesus é a palavra de Deus. Então a Bíblia não é o principal canal de comunicação de Deus? A Bíblia é uma ferramenta dentre muitas outras que Deus pode usar. Na época de Jesus, havia apenas as escrituras judaicas, a lei de Moisés, os profetas e os outros escritos. Na época de Paulo também. Quando Paulo diz a Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus, Paulo estava se referindo às escrituras judaicas. Os livros do Novo Testamento ainda não existiam. Os primeiros seguidores de Jesus, eles tinham as escrituras judaicas, mas eles aprenderam com Jesus que as coisas mais importantes da vida não estão escritas no papel. O que alimenta o homem é o que sai da boca de Deus. O que Jesus fala é aquilo que ele ouviu o Pai falar. Jesus fala as coisas que o Pai mandou ele falar. É por esse motivo que Jesus diz: são as minhas palavras que vão julgar os homens no último dia. E não é por acaso que tudo isso está anotado no Evangelho segundo João, pois João teve a revelação de que Jesus é a palavra. E Jesus disse com clareza: quem crê na minha palavra tem a vida eterna. É a fidelidade à palavra dele que gera vida. Para ser discípulo de Jesus, a gente precisa permanecer na palavra dele e não na palavra de outro. Se Jesus é a palavra de Deus, se Deus fala com a gente por meio do Espírito, então para que servem as Escrituras? O Espírito pode soprar as palavras de Deus aos nossos corações usando a Bíblia como instrumento. Assim como ele pode usar sonhos, visões, os pássaros, a chuva, conversas, situações, enfim. Deus pode usar o que ele quiser como recurso didático, mas precisamos ter ouvidos para ouvir. Deus já usou uma mula para conversar com uma pessoa. Deus conhece os nossos corações, então, em cada caso, Deus escolhe recursos diferentes para furar os nossos bloqueios. Então, mais importante do que um texto ser inspirado é o leitor ter os olhos inspirados? Isso mesmo. Sem o Espírito, a gente não vai conseguir interpretar corretamente as palavras de Jesus que estão escritas. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se nossa vida está na luz ou nas trevas, isso depende do Espírito que guia os nossos olhos. Jesus disse aos seus discípulos: o ajudador, o Espírito Santo, aquele que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará tudo e vos fará lembrar tudo o que eu disse. Jesus ensina que, quando Deus governa nossas vidas, quem sopra as palavras de Cristo na nossa memória é o Espírito. Se Jesus disse que o Espírito é o nosso ensinador, então o Espírito pode ensinar pra gente coisas que não estão nas Escrituras? Deus pode falar o que Ele quiser, não há limite para Deus. Deus é eterno e sua voz ressoa por toda a terra. Basta ter ouvidos para ouvir. Jesus disse aos seus discípulos que revelações novas seriam trazidas pelo Espírito. Pouco antes de morrer, Jesus disse: tenho muita coisa para revelar para vocês, mas no momento vocês não têm condições de suportar. Jesus disse que eles não tinham condições de ouvir tudo o que Jesus queria revelar para eles naquele momento. Como Jesus resolve esse problema? Jesus faz uma promessa: mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. E o Espírito falará apenas do que receber de mim. Jesus fala que o Espírito não fala o que ele quer,
O Espírito fala o que Jesus manda ele falar. É a voz do Espírito que nos revela as verdades espirituais. Portanto, devemos tomar cuidado com as vozes que ouvimos em nosso coração. Devemos manter nossas mentes limpas e abertas para a voz do Espírito. As ovelhas não seguem a voz de estranhos, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Para a gente conhecer a voz do Pai, a gente precisa dedicar nosso tempo para buscá-lo. Não perca tempo com coisas secundárias. Busque a Deus enquanto ele pode ser achado.